Fala pessoas, dia 22/10, quarta-feira, mais um dia com vocês, mais um dia de notícias interessantes, viu? Porque a América do Sul tem virado, tem mudado, vocês vão ver isso nas próprias falas do Trump. A gente vai falar um pouco da Argentina no começo e vocês vão entender que, por mais que o pessoal venda pra você que não tem esperança alguma, que a Magnitsky não fez nada, vocês vão ver que avanços são feitos aos poucos. Na geopolítica tudo é bem devagar, infelizmente pro Brasil, por mais que o brasileiro goste de tudo bem de imediato, né? Mas a gente vai falar bastante sobre isso, lembrando que o canal tem um link da Amazon. Você clica, navega, compra qualquer item e você ajuda o canal. É uma forma mais fácil de você ajudar o canal, sendo que aqui a gente tenta fazer um trabalho sério de notícias que a gente não só informa, mas também faz a leitura certa da notícia, porque às vezes não, boa parte das vezes a mídia ela vai mascarar alguma coisa, não vai deixar as coisas claras ou não vai fazer a leitura completa. Então o contexto, o todo é importante de você fazer, né? Um olhar mais clínico, mais analítico de toda a situação, para não cair em esperanças, emoções que a própria mídia tem uma torcida, você sabe para quem eles torcem, tá? Estados Unidos podem comprar carne bovina argentina para reduzir preços a consumidor americano, né? Lembrando, ajudando um parceiro da América do Sul e ao mesmo tempo diminuindo o preço para o americano. É isso que um presidente sério poderia fazer alianças, juntar aí realmente pessoas que estão com o mesmo tipo de pensamento e inclusive, claro, absolutamente ajudar o seu povo, que é isso que elegeram ele. E claro, Tesouro formaliza acordo de 20 bilhões com a Argentina. E o Donald Trump fez uma fala bastante interessante. Trump comemora países sul-americanos fugindo do socialismo e diz que a Argentina está morrendo, tá? A jornalista meio que tenta falar, nossa, mas por que você está ajudando a Argentina? O que está acontecendo? E o Donald Trump fala, a Argentina está lutando por sua vida, eles estão tentando sobreviver, né? Muitas décadas de peronismo provavelmente fez a Argentina, por mais que não possa aparentar, por mais que aí a moeda está voltando, saiba, tivemos pandemia, tivemos crises absurdas, você sabe quanto a moeda, o peso argentino estava valendo quase nada, agora está recuperando, mas mesmo assim ainda a estrutura econômica, né? O investimento, as empresas muitas fecharam, como estão fechando no Brasil, eles ainda têm grandes problemas. Só que essa não é a parte mais interessante do Donald Trump, né? Ele fala que agora a América do Sul está se tornando, a tradução estava errada, está virando, tá? Esses países sul-americanos estão começando a se virar para nós, eles estão fugindo do socialismo e eles estão começando a virar, e que é incrível na opinião dele, porque vocês perceberam aí, né? Com esses avanços, com sanções de forma gradativa, devagar, você percebe que o próprio Brasil ele já vai mudando dos políticos mais poderosos, das pessoas mais influentes, já começa a mudar o seu discurso, pessoas que estavam todos simplesmente calados, pessoas começam a falar, jornais começam a dar opiniões contrárias, e na América do Sul é a mesma coisa. Com a eleição na Bolívia, saiba como fica o mapa político da América do Sul, para provar o que o Donald Trump está falando, você percebe que Equador, Peru, Bolívia, Paraguai e Argentina já estão ficando em azul, sendo que eram todos vermelhos. E esse é mais ou menos aí o objetivo do Foro de São Paulo, que muita gente falava que era a teoria da conspiração, mas isso que eles gostariam, de tudo bem vermelho. A Venezuela aqui, ela foi já, como a Folha de São Paulo colocou um PIN, regime ditatorial. A própria Folha de São Paulo reconhece que a Venezuela é um regime ditatorial, uma coisa que eles não falariam antes, tá? Então temos a Colômbia aí, a Venezuela, temos o Chile também, que está aí ainda vermelho, mas a tendência, né, é as coisas mudarem. No Chile temos o Gabriel Boric, que ao mesmo tempo muito parceiro aí do Lula, mas ao mesmo tempo eles ficaram um pouquinho indecisos, inseguros com a Venezuela. Lembra que teve uma suposta briga, tá? Mas você perceba que aos poucos as coisas vão mudando. A única preocupação nossa é o quê? Que o Brasil, ele como é muito grande, e ele é o B do BRICS, porque aqui a gente não vê nenhuma letra do BRICS, né? O único B aqui do BRICS é o Brasil, é o único país realmente próximo e importante para o bloco BRICS, é o Brasil. E aí, com certeza, de todos esses países, será provavelmente o último, se não der o azar, daqueles 30% que eu digo, nunca mais ser azul, tá? E aí vai ser bem complicado pra gente. Lula, apesar, diz que enviou carta parabenizando Rodrigo Paz por vitória na Bolívia, lembrando que esse Rodrigo Paz, pelo que eu fiquei sabendo, é um social-democrata, é uma coisa mais PSDB, o que não é uma coisa assim, não é uma luta perdida, porque um cara do PSDB, um cara que, por exemplo, um centrão
Você vai para quem tem mais dinheiro. E quem tem mais dinheiro dando parceria aí, com certeza, é os Estados Unidos, né? Então ele seria moldável pelos Estados Unidos. Bolívar, Paz não convidará Maduro e Ortega para a posse presidencial, logicamente, né? Então ele foi colocado lá justamente para ser um cara que pode ser manipulável. E o Maduro, com certeza, não é um cara que nem... Até a Folha está dizendo que é um regime ditatorial. Por mais que ele fez até dancinha. Maduro provoca Trump com dança irônica em evento oficial, tentando imitar o que o Donald Trump faz com as mãozinhas, assim. Ele tentou fazer de um jeito um pouco diferente. Mas aí eu te pergunto, né? Até quando vai ficar nessa felicidade? Porque é que eu digo, eles têm que demonstrar essa tranquilidade. Por mais que ele falou pro Trump que daria tudo, né, para não brigar. Mas CIA estaria guiando ataques dos Estados Unidos a barcos no Caribe. Especialistas da ONU falam em violação de soberania. Claro que a ONU não poderia ficar de fora e defender todos os países de esquerda do mundo, né? Cada vez mais evidente. A participação de Donald Trump na ONU foi muito assim, evidente que os caras estavam boicotando ele, falhando a escada. Um cara de 80 anos tem que subir a escada, ainda bem como ele falou assim, está em ótima forma, né? Se eu não conseguiria subir, se fosse um Biden ia passar um perrengue. E teleprompter, ele chegou, diz ele que estava desligado e depois quando ligou estava um texto em português. Ele disse que o cara que estava indo para o teleprompter, que ligava, foi impedido de entrar na sala. Quem impediu? Pois é, Petro suspende tratado comercial com os Estados Unidos. Ele diz que isso nos deixa livres. O pessoal já começa, vamos dizer, eles ainda fingiam que tinha uma parceria, que eram pessoas de diálogo. Eles já estão falando assim, a gente não quer mais. Ele fala até de se livrar do Donald Trump. Olha só, o pessoal ficou até chocado com a entrevista que ele sugere tirar o Trump. Ele estala os dedos, vamos tirar o Donald Trump. Sendo que é aquilo, tirar como? Ele que vai tirar? Sob Petro, cultivo de coca dispara na Colômbia e o país entra na mira de Trump, né? Então, a situação, o Donald Trump vem fazendo o quê? Ele vem pressionando e aparentemente que era só Venezuela já começa a expandir. Por isso que no último vídeo a gente falou que o Petro é o próximo. O próximo é o quê? O próximo alvo, Donald Trump, para ficar fazendo esses ataques. Petro acusa Trump de planejar golpe de Estado na Colômbia. O mesmo discurso da Venezuela, porque realmente é o que o Trump quer tirar esses caras aí desses países, tornar o mapa aí da América do Sul completamente azul. Chamado de líder do tráfico, Petro pede que Estados Unidos use dados reais, né? É mais ou menos aquele papo que o pessoal aqui do Brasil falou que não, o Donald Trump está sendo mal informado, né? Tem gente tentando passar informação para ele que não está correta, ele tem que ver os dados reais. Lembrando que a gente precisa lembrar, né, que Trump repete o roteiro usado contra Maduro e liga Petro ao tráfico, e o tráfico para Donald Trump significa terrorismo. Ainda ele não fechou, vamos dizer, se bateu o martelo, é terrorismo, mas ele gostaria. E ele deixou no Brasil assim. É interessante como os Estados Unidos ele age, né? Ele primeiro jogou uma mensagem, uma carta pro Brasil, fala: olha, a gente está pensando em fazer essa relação aqui com o terrorismo e o tráfico. O Brasil já se posicionou, falando: não precisa disso, coisa mais absurda, é completamente diferente, é descabido, não pode, né? E eles ficaram quietos. A mensagem foi dada e largaram o Brasil, que com certeza é a situação mais difícil da América do Sul, e começaram a fazer vamos dizer, a varredura nos outros países, ver o que pode ser feito, pressionar, coloca barco, destrói embarcações com drogas, faz um monte de coisa para pressionar esses países que, por mais que eles estão em uma situação mais difícil, eles são também os países mais fáceis de você, vamos dizer assim, pressionar. Então, o que eu digo? O Brasil ainda tem grande apoio mundial, mas uma Venezuela, por exemplo, como ela é menor, as coisas acontecem mais rapidamente, né? Pelo seu tamanho, as coisas conseguem ser viradas. Assim como o Donald Trump falou de virar, a Venezuela provavelmente será virada também, tá? Após Venezuela, Estados Unidos ameaçam Colômbia e aprofundam tensão com a América Latina. Então a gente está falando aí de uma situação que há muito tempo a gente nem imaginava, né? Já há tantos anos aí a Venezuela debaixo da esquerda, a gente não vê uma situação até inusitada, né? A gente fica na dúvida se realmente vai acontecer tudo isso, mas aparentemente Donald Trump está bem assim empenhado. Reunião bilateral de Lula e Trump deve acontecer domingo na Malásia, se eu não me engano, em Kuala Lumpur. Então, domingo, eles vão se encontrar brevemente em um encontro, um evento, e vamos ver o que eles vão conversar e como será, né?
lembrando, a gente vai mostrar mais pra frente aí, contra o Lula ele não parou os ataques, né? Só que agora ele está, vamos dizer, não citando. Antes ele falava Trump, agora ele está falando Estados Unidos e não citando diretamente, mas é muito claro o sinal dele, né? Que ele vai para o enfrentamento. Por que ele vai para o enfrentamento? Porque o BRICS tem que enfrentar nos Estados Unidos, né? E agora a gente vai falar aqui no Brasil, né? Muita gente vai se perguntar, e as mudanças no Brasil? Começou uma mudança? Tem alguma coisa diferente? Tem. E a gente vai falar, por exemplo, opinião do Estadão. Quando se diz opinião do Estadão, é uma opinião do jornal, tá? É diferente de o cara fez uma coluna, deu uma opinião. Isso aqui é a opinião do próprio Estado de São Paulo. Não é a primeira vez que eu vou mostrar essa tela azul, não é a última provavelmente. Não é que significa algo mais sisudo, uma coisa mais séria. O Estado de São Paulo, colocando uma imagem mais antiga, como olha o quão antigo é o Estado de São Paulo, de onde a gente veio. Ali acho que tá a data, não sei se de 1876, uma imagem antiga, dando uma coisa, uma mensagem mais séria. E aqui diz, Lula teve uma ideia, petista sugeriu um imposto global pago por super ricos para combater a fome no mundo. Nada disso vai acontecer, mas o objetivo é somente vilanizar quem tem dinheiro. Então você percebe um ataque direto ao Lula, né? De uma coisa que provavelmente eles não falariam antes. Os próprios seguidores do Estadão estavam lá chorando bastante. E tem mais coisa escrita, só que a gente não vai ficar enchendo muito, vamos falar diretamente o que está acontecendo. O STF não é bedel das redes sociais. Alexandre de Moraes manda investigar autores de ameaça a Flávio Dino nas redes, aproximando perigosamente o STF do papel de fiscal do pensamento, atacando o Lula e o STF que estaria aí, né, provavelmente próximo aí às ideias do Planalto. Então, o Estadão já se posicionou de uma forma diferenciada, tá? Como opinião do Estadão, com essa tela azul, uma coisa mais séria, mais sisuda, querendo dizer assim, nós estamos acordando. E, claro, o pessoal achando muito ruim. Não é só a mídia, a Folha ainda, como a gente vê que tem muitas opiniões aí, tem muita gente colunista, tem muita jornalista da Folha que é ainda muito conivente, tudo isso que está acontecendo com o governo atual, mas a gente percebe que já colocaram ditatorial na Argentina, é regime de ditadura. Eles estão mostrando aí cada vez mais um fluxo indo mais para a direita. E claro que a gente não pode deixar de citar o Fux, que reconhece injustiças do STF no 8/1. Consciência já não me permitia sustentar. Então ele já falava assim que ele estava fazendo tudo aquilo, mas estava se sentindo muito mal. Aquilo era o fluxo. Agora, com a chegada da Magnitsky, você vai ver um bater de cabeças absurdo com uma coisa que a gente já falou que aconteceria. Quando você vê um movimento, você tem que perceber se aquele movimento vai reverberar, se vai ter aí outras, vamos dizer, ações decorrentes daquilo, né? Então você coloca um objeto na sala, algo na sala, qual será a reação desses personagens, dessas pessoas? Né? Se eles vão ter medo, se eles vão reagir, se eles vão ignorar, não importa. Dos 11, muita gente ia ter, vamos dizer assim, atitudes diferentes, cada um tem os seus interesses. Tem gente que tem interesse nos Estados Unidos, tem gente que não tem. O Fux aparentemente tem. Aparentemente ele quer ir para Disney. Será que ele quer ir para Disney? Vamos ver. Para ministros, relação de Fux com colegas da primeira turma estava insustentável. Falou que não dava mais. Critica quem desaprovou o voto dele para inocentar Bolsonaro, tá? Pede revisão até gramatical de voto que condenou Bolsonaro pela trama golpista. Ou seja, Disney 100%. Fux justifica a mudança de posição em caso do 8/1. Humildade judicial é virtude. Chamou os outros de desumildes. Fux pede para deixar a primeira turma e pode ficar fora do julgamento de golpe, tá? Então ele vai para a segunda turma, então ele vai ficar do lado aí do Gilmar Mendes, Dias Toffoli, André Mendonça e Nunes Marques, tá? Porque ele não quer mais participar disso aí. Então você percebe que a divisão foi feita. Lembra que a gente falou? É claro que ainda é muito cedo, mas você vai perceber que existe essa divisão. Claro, tem outras coisas que vão aí acontecer. Tem muita gente dizendo que outras personalidades, outras pessoas do STF, né? Rumores que estão pressionando, que o próprio Planalto estaria pressionando para os outros saírem. Claro que são histórias, a gente não tem como confirmar nada disso, mas é aquilo. Essa é uma coisa interessante, que pode ser que o Lula queira substituir mesmo para colocar pessoas mais corajosas, entre aspas, né? Pessoas com um perfil mais Flávio Dino, né? Algo que tem mais um enfrentamento mais ativo. Então pode ser que isso aconteça também. Então os caras vão se reformular, por quê? Porque bateu a Magnitsky. Só que aquilo, o cara que entrar provavelmente já pode ter ciência que quando estiver Donald Trump lá e os Estados Unidos tiver essa postura de enfrentamento aos vermelhos na América do Sul, todos eles vão levar Magnitsky, sanções familiares também, todos vão ter aí problemas com os Estados Unidos. É aquilo, é tudo ou nada agora.
Olha só que interessante, Moraes cita mensagem sobre Fux após divergência em julgamento do Núcleo 1, tá? E citou assim, olha, tem ligação do Fux, ligado ao Itaú e tal. Uma coisa que provavelmente não falaria. Deu a noção assim de dar uma leve cutucada. STF forma a maioria para condenar réus do núcleo das fake news e a gente fala de 17 anos, né? O número 17 bastante repetido aí, né? Era um número que o Bolsonaro usava, né? No primeiro, se não me engano, no primeiro de 2018, depois foi para o 22, né? E sempre esses números, sempre com um certo significado. E o Fux, lógico, foi o único a divergir, tá? Então aí você percebe a situação ainda é bastante leve, porque a Lei Magnitsky, ela não foi colocada em todos de uma vez. Ela poderia ter sido feito. Se você pegar a votação de todos em relação às pautas e para qual a direção das pautas, que é contra a oposição aqui do Brasil, os Estados Unidos poderiam muito bem fazer uma Magnitsky geral. Só que você percebe que o impacto, quando é geral, não é a mesma coisa. Não? Porque, vamos dizer, eles perderiam esse show de bater de cabeças. Então, quando você coloca um elemento e deixa correr, aquilo corrói e enfraquece já, vamos dizer assim, deixa as estruturas mais frágeis. E por isso que você percebe aquela Barroso emotivo, Gilmar Mendes meio... ele não fala com aquela fluidez que ele falava, tá todo mundo um pouquinho mais tenso. Então você percebe que as mudanças são reais. E, claro, bem devagar. Muita gente conversa aqui, manda mensagem, né? Os membros do canal, eles chegam aqui e falam, olha, não assisto mais os seus vídeos abertos porque eu estou muito triste. Calma, gente. É que, infelizmente, existe toda essa questão que muita gente vão assistir e vão te jogar para baixo e falar só, não tem nenhum tipo de salvação. Sempre tem salvação na sua vida. Você pode agir diferente, né? Mas, digo, o mundo é cíclico. Lembre-se disso. A gente tem que observar, né, o que acontece em nossa volta, que pode melhorar ou piorar, e a gente tem que escolher o melhor caminho. E se você não souber o que acontece em sua volta, nesse ciclo da vida, pode ser que você pise em situações erradas. Você escolha caminhos que não deveriam ser escolhidos. Não ignore as informações, tá? Irritação da Câmara. O governo pagou apenas metade das emendas PIX. E as emendas PIX são exatamente o que seguram a base do governo no Congresso. Por quê? Se acabar isso aqui, né, o Flávio Dino, por exemplo, dava aquela puxada, então eles votavam como queria. Mas se acabar as emendas PIX, você pode ter certeza que cada vez mais o Congresso, que já está bastante contra, tá, vai ficar ainda mais. E vai faltar só o Senado. O Senado está complicado. O Columbre está bem difícil ainda, mas o mundo é cíclico. Comissão da Câmara aprova a moção de repúdio a Lula. Vocês vão lembrar muito bem que o Lula falou que tem um baixo nível. O Congresso nunca teve essa qualidade de baixo nível aí. Você viu o Hugo Mota lá com aquela cara tipo... Não gostou porque justamente eles estão rompendo, tá? É esperar agora o Senado ver se eles realmente vão seguir o Congresso. E sem citar os Estados Unidos, Lula critica intervenções estrangeiras na América Latina, tá? Lula diz que Trump ofendeu o Brasil. Mas aí ele tá citando os Estados Unidos repetidamente aí. Só que aí você percebe que diminuiu um pouco o atrito. Mas lembre-se que essas falas estão sendo ditas depois do Mauro Vieira ter conversado com o Marco Rubio. Que é aquele que a gente conversou. Falaram que foi vamos conversar e está resolvido. Não foi o que o Lula falou? Que estava resolvida a situação? Agora ele já fala que tá, né? Que o Trump ofendeu o Brasil. Que a coisa tá diferente. Os Estados Unidos vai tentar, tá? Ele vai conversar, pode apertar a mão, assim como apertou a mão do Kim Jong-un. Eu sempre repito, tá? Que o governo dos Estados Unidos atual, o americano, Donald Trump, ele tem esse costume de agir com extrema, vamos dizer assim, educação com seus opositores. Ele sabe muito bem quem é Lula, quem é Kim Jong-un, quem é o Xi, quem é o Putin, mas ele trata com bastante cordialidade. Mas você percebe, Mauro Vieira foi conversar, saiu do Brasil, foi lá, ficou 20 minutos na sala de guerra com o Marco Rubio e saiu meio assim, atordoado. Eu sentia atordoado. Aparentemente a coisa não foi tão boa e a gente vai falar de Marco Rubio aqui também hoje. Lula anuncia Guilherme Boulos como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência. A gente imaginava. Boulos desiste de ser candidato em 2026 ao aceitar ser ministro de Lula. Não conseguiu aqui em São Paulo. Ele percebeu talvez que não tem essa... né? Por mais que ele emula muito o Lula, né? Ele tem os mesmos trejeitos e etc. Mas não consegue aparentemente... ou vai deixar para quando estiver mais velho, né? Ele é relativamente novo, né, para ser presidente.
Então pode ser que no futuro isso aconteça. Na Globo News já tem aí comentaristas criticando essa atitude do Lula de colocar o Boulos onde está agora. E o Lula nomeou ele com pedido de ter contato maior com os jovens, né, para conseguir aí conversar melhor com os jovens. Não sei se vai conseguir, porque o Boulos é aquilo, né? Ele não tem esse approach, ele não tem essa... o que o Lula tem. Qual a diferença do Lula e do Boulos? Simples. Por mais que o Lula, né, ele tem aí todos os problemas dele, né? Ele é um cara que ele saiu de um trabalhador. O Boulos provavelmente não teve o passado que o Lula teve. Então o Lula, por ter sido forjado em um ambiente mais hostil, ainda mais na ditadura, né, no regime militar, para falar melhor, ele tem uma postura diferenciada que as pessoas sentem, né? O Boulos, ele não tem esse suposto carisma que muita gente compra do Lula, né? Irmão de Lula entra na justiça contra quem associa a descontos do INSS. Aí você pergunta, funcionou? Lógico que funciona. A justiça manda remover posts que ligam o irmão de Lula à fraude do INSS. Olha só que coisa, né? Esse é o Brasil. Justiça de São Paulo dá prazo que plataformas derrubem posts contra o irmão de Lula, né? Derruba aí porque é assim que funciona. Depois, quando a gente fala da questão assim, não, porque as redes sociais têm que ser regulamentadas, diz a esquerda. Aí você começa a entender mais ou menos o porquê. Erro do MPF exclui Dirceu e Genuíno do processo relacionado ao Mensalão. Mensalão esse que o Zé Dirceu esteve preso junto com o Valdemar Costa Neto, né? E o STF aí aparentemente falou, olha, o processo aí não estava errado. Eles escolheram o caminho errado. É muito engraçado no Brasil, né? Você provavelmente aí vai achar provas contra um criminoso, você tem tudo o cara monta toda a acusação, chega num certo ponto eles falam assim, ó, peraí, o cara, ele tava na vara errada. Mas e o crime? Não esquece, tava na vara errada, todo mundo cancela, os caras erraram e todo mundo pode ir pra rua, pode ficar tranquilo. Esse é o Brasilzão. Tudo muito fácil, né? Só não é fácil pro povo. O povo se prepara, diz Stedley, sobre ameaças dos Estados Unidos à Venezuela. E a Venezuela, o povo também lá nem se fala, então, né? Porque ele diz aí que o povo já está treinado militarmente para contra-atacar os Estados Unidos. Tá complicado. Mas ao mesmo tempo ele fala que o Brasil pode dialogar com os Estados Unidos e ser solidário à Venezuela, diz Stedley. Tá? Então, peraí, vocês vão enfrentar ou tem um papo ainda, né? Ele diz aqui, ó, o governo do Lula precisa entender a política dos Estados Unidos e procurar isolar o seu Rubio, tá? Peraí, mas vai isolar o seu Rubio? Ele não era um cara que também estaria já aí, daria tudo certo? Já estão falando em isolar o Rubio. Não vai ser muito fácil, porque o Rubio é cubano, né? E ele sabe muito bem como funciona a esquerda. Moraes vota por reabrir a investigação contra Valdemar Costa Neto. Então Valdemar Costa Neto aí vai ter os seus problemas também. Toda hora aparece em reabrir uma investigação. Porque é o que acontece? O cara tá tranquilo. Putz, escapei dessa. Do nada, pá, reabre a investigação. Enquanto que, olha que interessante, Valdemar com problemas, o Zé Dirceu tá um pouco mais tranquilo. China acusa Estados Unidos de ataque cibernético. Falando que teve um ataque muito grande. Aconteceu um absurdo. Estão acusando os Estados Unidos de ataques. Será que atacaram mesmo? China culpa abuso de tarifas por perda de fôlego e ressalta a resiliência do país. Muita gente falou que não ia ter impactos algum. Você percebe que a situação, a realidade é um pouco diferente. Trump sobe o tom e ameaça a China com tarifa de 155% em 1º de novembro. Estamos chegando aí. Lembre-se, essas movimentações de tarifas são justamente uma forma de guerrear sem dar nenhum tipo de tiro. China recrudesce campanha de censura online e usuários têm medo de falar de política, então eles aumentam a censura e agora a política não pode falar mais. Você sabe como funciona a China, né? Vai ter gente para falar para você, não é bem assim. Tem muitos canais famosos, né? Que o pessoal vai lá e fala, olha essa aqui, não tem nada de comunista, é um país completamente capitalista, é muito diferente, mas é um país muito grande, bilhões e bilhões de pessoas. E muito provavelmente a gente não sabe tudo o que acontece lá, né? E claro que aqui no Brasil tem pessoas que já estão aí vamos dizer, fazendo uma campanha que o Brasil, o governo, faça uma aliança. Para avançar em terras raras, o Brasil deve se unir à China, defende acadêmico brasileiro, professor emérito da UFPE, né? Falou que os americanos nem outros têm a tecnologia que a China tem. Como eles fossem superiores, para se afastar ainda mais dos Estados Unidos, tá? Estados Unidos, esse que não brinca com o Trump, que diz que Lhamas será erradicado se não cumprir o acordo. Foi o que a gente falou aqui. E eu falei assim, ó, Donald Trump ele vai dar ultimato. Os caras, eles vão ter que acatar. Você viu que teve alguns probleminhas ali. Eu acho, tá, que os republicanos nunca, eles fazem de tudo
para não, vamos dizer assim, fazer algo violento. Quando eles fazem, é algo cirúrgico e comedido, cirúrgico comedido, como foi. As próprias sanções são assim. Mas quando eles vão no Oriente Médio apagar uma personalidade, um terrorista lá, eles fazem com, vamos dizer, só aquela pessoa. Tá? Então o que eles fazem? Aqui, os Estados Unidos, os republicanos, eu nunca vi, né? Vamos dizer, eles fazerem uma erradicação aí, né? Como diz aqui, eles não vão pegar todo mundo. Eu sempre vi eles tendo cuidado com. Mas Donald Trump tá um pouco diferente. Tá? O governo, se você observar o governo do Donald Trump, ele está muito diferente daquele governo daquele presidente que fica meio ausente, meio distante, e só na conversinha, como o Biden era bem apagado. Em 10 meses de Donald Trump, parece que a gente está vivendo 4 anos. Muita gente sabe disso. Então, eu não me espantaria se existisse também algo mais enérgico em relação ao Llamas, tá? Trump cancelou aí o seu encontro com Putin, porque ele falou que não vai perder o tempo dele, porque ele sabe que o Putin já está com uma postura de enfrentamento e, como está batendo no BRICS, está batendo no Lula, está batendo na América do Sul, muito provavelmente por avanços em cima da Venezuela, o Putin já deixou uma posição mais gelada para o Trump. E o Trump falou, vai ficar assim, eu também vou ficar. E o bicho pega. E o Trump questiona a capacidade da Ucrânia, né? Nunca disse que eles venceriam. A gente sabe muito bem o tamanho de cada país, né? A gente sabe que a situação é bem difícil. Então, realmente, achar que um país bem menor do que o outro venceria é complicado. Tá? Então, na verdade, todo esse conflito nem deveria existir. Isso que é repetido muito pelo Trump. Não deveria existir. Né? Por que imigrantes brasileiros no Japão estão preocupados com o possível nova primeira-ministra? Porque muito provavelmente ela, ainda não sabemos, é claro, muito cedo, mas ela deve ser uma Meloni da vida. Ela vai ser uma pessoa que está em uníssono com as regras imigratórias dos Estados Unidos, que é tipo assim, fecha tudo, a grande muralha. Que Donald Trump fazia quando estava no seu primeiro mandato, mas era outro nível. Agora com o ICE, os caras estão pintando até um muro de preto para deixar o negócio insuportável para conseguir escalar. Então, não é brincadeira. O Japão aí também está no mesmo ritmo, vamos ver, né? E aqui no Brasil, a gente tem a Bet da Caixa, que estreia em novembro e mira até 2,5 bilhões em arrecadação só em 2026, diz o presidente, né? A gente fala muito da questão, né? Teve CPI das bets, como isso podia viciar, como era prejudicial, e um monte de coisa, né? Aí chega a Bet da Caixa aí do governo para arrecadação, aí pode ficar tudo tranquilo. Para finalizar, a anomalia no campo magnético da Terra aumenta e intriga cientistas, tá? Esse é um assunto que a gente já abordou em vídeo exclusivo. Eu vou ver o pessoal aí, a reação da galera, porque é muito importante a gente falar disso aqui, tá? Porque como você pode ver no mapa ali, é exatamente onde está essa anomalia, tá? Em cima aqui do Brasil. Tá? A gente é muito azarado, né? Podia estar em qualquer lugar do mundo, mas está bem aqui. E isso aí é algo preocupante, tá? Você tem uma noção, a estação espacial quando passa nessa área aqui por cima do Brasil, eles têm que desligar os equipamentos, não pode queimar, pode dar, né, curto, pode acontecer coisas muito ruins ali. E isso, falar de radiação, é uma coisa que a gente precisa conversar, mas eu preciso estudar um pouco mais porque tem atualizações. Deixei algum material lá e a gente conversa, né? O Brasil é aquilo, muita gente falou, não tem, pelo menos o Brasil não tem nenhum tipo de desastre natural. Pode ser que o pior de todos da história está acontecendo. Claro que não vamos fazer nada apocalíptico. Lembre-se, aqui na América do Sul, as coisas estão melhorando. Muitos inscritos meus estão, né, vamos dizer assim, fazendo suas planos para a Argentina, né? Eu tenho muitas pessoas aqui do Brasil que foram para a Europa. Então, é aquilo. O Brasil, ele é complicado, tá? Saiba que, por mais que tudo dê certo, ainda vai abrir muitos precedentes para impostos e tal. É bom você ter um pezinho de meia, você que está aí vendo possibilidade de fazer um intercâmbio. Eu recomendo, tá? Porque o Brasil é muito difícil. O que a gente torce é que o Brasil não seja completamente destruído. Porque quando eu falo dos 30%, o pessoal acha pouco, e eu sempre repito, não é tudo. Porque os 30% significa que o Brasil ele nunca mais será o mesmo. E quando eu digo nunca mais, ele vai ser um país com, vamos dizer assim, o que acontece na Venezuela? Cuba, Nicarágua. Então, gente, vamos torcer para o melhor. Tem gente que fala assim, não, o Donald Trump eu não gosto dele. Você vai namorar com ele? Não, né? Você só precisa que os planos sejam melhor para você.
Você é uma pessoa que está aqui, você praticamente estuda. Né? Você é uma pessoa inteligente, você está sempre buscando um material que vai agregar. Você não fica só vendo novela. Você não sabe da Vale Tudo, Odete, coisa que eu não faço a mínima ideia. Você está ligado para quê? Porque quando você dá o próximo passo, você não vai pisar errado. Tá? Você está em volta olhando o que está acontecendo. Né? Você sabe que aparece aí notícia metanol, você já fica ligado. Né? E não é só metanol, tem muita coisa estranha acontecendo no Brasil. Tá? Tem gente no Brasil que quer a destruição completa. A insegurança. Vocês não sentem uma insegurança no Brasil? A insegurança pode vir em diversos caminhos. Né? Insegurança na rua, né? Insegurança realmente de segurança pública, ou também insegurança de investimento. Você vai investir no negócio, você vai empreender, mas você fala assim, Brasil, não vale a pena. E isso é visto também pelo pessoal lá de fora, tá? E isso afeta também os empregos aqui. Então fique ligado, tá? Não deixe de observar o que está acontecendo em sua volta e de se informar, tá certo? Obrigado pela sua visita, não esqueça do link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal, a gente se fala. Muito obrigado, até mais.